Capítulo 21 Alegria ou tristeza. Antes de serem teletransportados, a vontade do reino congelou todos e entregou uma mensagem. Geoda ouviu a voz dela em sua cabeça, assim como todo mundo. Ela disse: Parabéns, Geoda, Oaxten. Você teve um bom desempenho, eu vi seus esforços, você merece ter sobrevivido. Você ainda fez mais do que apenas sobreviver, você está entre os 880 melhores e elegível para receber uma essência de pérola de origem. Você deveria estar orgulhoso. Geoda achava que não, ele pensou mais sobre isso. Claro, eu fiz bem, mas não é nada de especial. Pelo menos não ainda, quando meu plano se concretizar, então poderei me orgulhar. Por mais que ele reverenciasse a mãe Ygdraven, o reconhecimento dela não poderia deixá-lo orgulhoso, mas era bom ser notado. Você ainda tem marcas sobrando. Uma delas será usada para desistir do desafio, para que você receba sua conta origem. A última será usada para lhe dar um desconto de 10% quando você transformar seus pontos em recompensas de sua escolha a um bônus de 10 pontos por sobreviver a esta fase, 20 pontos por sobreviver com duas marcas e 644 pontos por derrotar outros 22 participantes, totalizando 674 pontos. Certifique-se de conseguir algo bom com eles e adeus. Normalmente, não haveria público quando as pessoas lutassem na arena, mas a arena foi aberta para visualização. A lista de participantes também havia sido totalmente desbloqueada. Você só podia ver seu nome, posição, pontuação e notas antes, mas agora você podia ver as informações dos outros participantes, exceto que no lugar dos nomes você só verá a corrida. Uns 4.500 que sobreviveram são os melhores dos melhores ou pelo menos deveriam ser. Eles são uns 20% que sobreviveram à prova do céu deste ciclo da origem. Assim, eles serão recompensados, após o término do desafio. A gema básica de emoções, após a aprovação, é muito fácil de analisar. Por um lado, alguns sentem que tiveram muita sorte de sobreviver, para eles apenas estar vivo é mais do que suficiente para eles. Eles podem até ter ficado traumatizados, mas estar vivo lhes dará a oportunidade de superar isso. Por outro lado, estão aqueles que veem a sobrevivência como algo natural. Eles não esperavam nada menos. Sua própria existência foi validada como a melhor de seus pares. Não importa a opinião dos sobreviventes, isso não remove a experiência de sobreviver a tal provação. O resultado deste julgamento levará a efeitos imensos em todo o reino. Mas, por enquanto, eles só precisam superar esta última sessão antes de serem transferidos para um local privado, onde poderão trocar por tesouros com base no número de pontos que possuem. Eles esperarão o restante dos 200 anos em seus quartos privados, então serão teletransportados para uns portais planares de seus planos natais ou do lado de fora da Torre do Céu. Geoda está entre uns felizes. Todo o seu esforço logo será recompensado e ele poderá colocar seu plano em ação. Ele não via a hora de sair da arena, só não estava com ânimo para mais lutas, só assistir também é insuportável para ele. Ele está cansado de lutar e matar, será difícil não estar depois de 132 anos disso. Ele decidiu dar uma olhada na lista de participantes para se divertir. Enquanto ele percorria a lista, a pessoa ao lado dele que estava choramingando finalmente decidiu que não poderia mais se conter. Gera-se, foi. Gera-se, foi. Ele continuou gritando enquanto chorava alto. Geoda não lhe deu nenhuma atenção. Geoda estava em um modo muito bom para se importar, ele não permitiria que esse gigante chorando arruinasse seu humor. Mas o gigante não desistiu, meu pobre Gera. Do outro lado do gigante, alguém gritou: quer calar a boca, seu grande idiota. Isso só fez com que o gigante aumentasse sua voz. Quando Geoda ouviu a voz vindo do outro lado do gigante, ele fez uma pausa, a voz parecia familiar, mas foi abafada pelo choro alto. Ele se virou para olhar, mas não conseguiu ver além da bagunça soluçante de 15 metros de altura. Ele deixou para lá e resolveu prestar mais atenção nos acontecimentos da arena. Todos eles foram congelados após a sessão de encontro e luta do julgamento, durante aquele tempo em que a vontade do reino estava falando com ele, o desafiado e os desafiantes foram decididos. A Mãe Celestial comparou os resultados de cada participante e os informou sobre suas várias circunstâncias, uns que seriam desafiados foram informados e, uns que desejavam desafiar expressaram suas intenções de fazê-lo a ela. Então, quando eles foram teletransportados aqui para a arena selada, os elegíveis para desafiar foram decididos pela vontade do reino com base no número de marcas que eles têm, então, ela emparelharia os lutadores de acordo com sua vontade. Mortes não são permitidas durante os combates.
Atualmente, na arena, uma bela dama em um vestido vermelho e amarelo brilhante estava enfrentando um grande deus com um domínio de desastre, um ogro corpulento vestido apenas com uma tanga. O deus é enorme em comparação com a mocinha, ele parecia bárbaro com seu comportamento elegante que não diminuiu conforme a luta continuou. Ela é a desafiante e as pessoas puderam ver que ela provavelmente foi uma das que não levou o julgamento a sério, porque ela também não estava levando essa luta a sério. Ela flutuou lá, seu cabelo de chamas balançando suavemente para frente e para trás enquanto chamas suaves semelhantes à água a envolveram e destruíram tudo em seu caminho. É um movimento simples que conseguiu sufocar o deus ogro. Ele tem um domínio de desastres, ele pode causar danos ambientais catastróficos. Ele usou terremotos, deslizamentos de terra, tornados, tsunamis e ataques de meteoros para chegar até aqui. Aqueles ao seu redor experimentariam má sorte e erros, mesmo em ações simples, como caminhar. Ele era um desastre ambulante. Geo teve que admitir que o deus tinha um repertório de ferramentas verdadeiramente úteis. Mas todos os seus truques não funcionaram com a senhora, ela era a destruição encarnada. Suas chamas destruíram tudo e qualquer coisa lançada contra ela. O deus ficou tentado a se aproximar dela, para se envolver em um corpo a corpo, mas ele jogou essa ideia fora de sua cabeça. Mais cedo, ele havia jogado um meteoro nela para desviar de suas chamas, mas ele se desintegrou, antes de tocá-la. Capítulo 22 Quem é ela? O deus ficou perplexo, mas não queria admitir a derrota, pois havia chegado até aqui e não queria perder a oportunidade de obter uma conta de origem. Esta é sua terceira tentativa, agora. Ele poderia engolir sua derrota se a luta tivesse sido cheia de reviravoltas, mas não foi. Foi uma derrota direta, e ele percebeu que ela não estava se esforçando muito. Resolveu desistir, não adianta bater em cavalo morto. Ele é um grande deus, uma conquista digna de louvor. Ele não chegou a esta posição sendo estúpido e teimoso como os membros de sua raça. Ele sempre pode voltar no próximo ciclo de origem. Espero que ele tenha sorte então. Enquanto o deus passava por uma crise na arena, Geold estava mais interessado em seu oponente do que na luta em si. O que ela poderia ser? Ele murmurou. Ele não sabia dizer a que raça a dama pertencia e nunca tinha visto nada parecido com o poder dela. Ele tinha visto uma raça de gigantes imunes à magia. Esta raça, ao contrário de outros tipos de raças no alto céu, não podia usar ou sentir mana. Uma raça como essa deveria ter morrido cedo, ou ter sido escravizada por raças mais poderosas. Mas eles sobreviveram, e se esforçaram porque a magia parecia perder seu efeito quando se aproximava deles. Existe um domínio ao redor deles que faz com que os ataques mágicos se espalhem e se tornem ineficazes. O efeito dessa habilidade varia dependendo de quão poderoso é o usuário. Um gigante mais poderoso poderia criar um domínio sem magia ao seu redor que anulava a magia dentro de seu alcance. Uma pessoa mais poderosa, como um senhor da lei, poderia superar essa barreira, para que a raça pudesse apenas se esconder em seu plano. Isso foi até que um gigante realmente inteligente daquela raça descobriu a causa de sua singularidade. Ele reuniu sua raça e se tornou um grande deus e, então, ele se tornou um deus de origem, permitindo que eles se tornassem uma raça suprema. Foi só então que eles finalmente perceberam que nasceram com uma grande afinidade com a lei da ordem. Até agora ele ainda suspeitava que aquele que mudou sua raça provavelmente era um mutante, porque ele é verdadeiramente inteligente enquanto os membros dessa raça eram muito estúpidos. Ele teria achado a ideia absurda, mas desde o sucesso do Lorde do Reino, ele está mais aberto à ideia de que alguns membros de uma espécie são especiais. O Lorde do Reino era e ainda é suspeito de ser um Igeov mutante. De qualquer forma, os gigantes da Ordem são uma raça verdadeiramente única no universo vazio. Era isso, mas o que era a senhora? Ela não estava devolvendo a realidade ao estado que estava antes de ser adulterada por seu oponente, ela estava aniquilando os ataques e também usando fogo. Ele não conhecia nenhuma chama que transformasse as coisas em nada. O que ela poderia ser? Ele murmurou novamente. Ei amigo, essa luta acabou. Esqueça isso e veja essa. A voz veio de sua esquerda novamente e parecia estar se referindo a ele. Por que é que só as pessoas da minha esquerda estão falando, nem a da frente, nem de trás, nem a esquerda dele? Ele amaldiçoou sua má sorte. Foi o gigante primeiro, depois do que estava à esquerda do gigante. Ele se perguntou se poderia bloquear os sons de sua cabine. Deve ser possível, porque a arena é mortalmente silenciosa. Enquanto ele procurava algum tipo de interruptor, a voz soou novamente. Ei, Oaxten, você.
E você, eu sei que você pode me ouvir, você está com aquele olhar irritado no rosto. Geold de repente, se virou na direção do som. Ele ainda não conseguia ver através de seu vizinho gigante, então, ele espalhou seu sentido divino para ver quem era. Ele tinha um palpite, mas queria ter certeza. A imagem de um elfo de capa escura apareceu em sua mente. Staten sou o punhal Rupit. Geold transmitiu. É uma grande surpresa vê-lo aqui. Eu também. Estou surpreso em vê-lo aqui. Porque você está aqui, você poderia ter sido forçado ou se perdeu? Isso, é impossível. Você se perdeu. Isso explica muito. Eu quero dizer, eu sempre me perguntei, por que você não fala muito, mas sempre pensei que você fosse inteligente, ou, algo assim, já que você é um elfo e, tudo isso. Mas isso pode resolver o enigma, talvez você fosse apenas estúpido e não quisesse falar, talvez. Geold retirou seu senso divino neste ponto, ele não suportava ouvir esse cara reclamar. Staten Rupit é um elfo negro assassino bastante peculiar. A impressão geral que as pessoas têm dos assassinos é que eles são pessoas quietas, silenciosas e furtivas, mesmo que uns assassinos normais sejam diferentes disso, não será muito, mas uns assassinos dos elfos negros se encaixam no estereótipo. Staten Rupit é um assassino muito bom, mas fala muito. É quase um incômodo fazer negócios com ele por causa de toda a sua fala, mas ele é bom demais. Ele se tornou um soberano ao dominar a lei das trevas, mas é conhecido por matar com um tiro rápido. Ele foi expulso de sua corrida, quando era jovem, porque era muito fraco. Ele começou a roubar para sobreviver, antes de se meter em coisas realmente ruins. Ele foi então vendido como escravo, ele foi treinado durante a escravidão, para ser um assassino, mas ele era muito ruim nisso, por causa de toda a sua fala, então seu dono o enviou para o julgamento do céu, como um transcendente para se redimir. Ele preferiria morrer lá e o dono finalmente se livraria dele, ou, ele traria algo bom de volta. Ele voltou vivo e recuperou sua liberdade, antes de se tornar um soberano. Ele é alguém de quem o Parthenon dos Elfos Negros em seu plano natal, tem medo. Ei, estou falando com você. Ouça-me, ouça-me. Ei, você, tem que me ouvir. Se você não me ouvir, nem pense em voltar para mim novamente. Estou brincando. Staten falou, sem parar. Geold já encontrou o interruptor para selar a influência externa, mas hesitou em usá-lo. Ele suspirou e, disse, tudo bem, estou ouvindo. O que você quer, Staten? Não seja assim. Confie em mim, você vai gostar. Eu duvido disso. Ouça. Eu vou me tornar um deus da origem em breve, que tal você seguir a mim e alguns caras para o reino superior? Eu sei que você é um solitário e provavelmente não vai gostar de sair com aqueles elfos arrogantes. Então o que você diz? Quero sair com um monte de caras legais. Nós vamos tomar o reino superior pela tempestade. Stellai virá, também, diga sim, por favor diga sim, sim, sim. Staten continuou. Capítulo 23 menos o que é isso sobre Stellai. No reino Yggdraven, você dificilmente vê uns deuses origem ao redor. Uns soberanos geralmente, são uns que cuidam da raça ou da família. Quanto maior o número de soberanos de uma organização, mais força, eles podem ter no antigo campo de batalha. Mas quando uns soberanos se tornam deuses de origem, eles devem deixar o alto céu e ir para o reino superior, porque enfrentarão uma sensação de supressão do poder do mundo. Este poder do mundo age para suprimir todas as criaturas dentro do reino da origem ao nível soberano. Portanto, todo deus da origem sente uma sensação de desconforto por causa da fraqueza. Não é aparente, para uns deuses da nova origem, mas quando eles partem para o reino superior e retornam, a diferença se torna nítida e clara. O requisito mínimo para partir para o reino superior é o nível de poder soberano, mas você pode trazer pessoas mais fracas com você. É que a pessoa mais fraca que pode sobreviver no reino superior é o rei da lei, ou o nível de poder do Deus médio. O reino superior é realmente onde uns dragões vê para criar seu covil. Se você não é um dragão, então você pode se tornar comida de dragão. Geold costumava fazer negócios com o grupo de caras legais mencionados por Staten. Eles são um grupo de mercenários e às vezes precisam de cura. Em seus níveis de poder, é difícil se machucar, mas quando estão feridos é muito difícil curar. Portanto, eles precisariam de alguns tesouros de cura verdadeiramente preciosos, para voltar à forma. Ele obteria a essência vital de seu plano, se o ferimento fosse grave e com risco de vida, mas outras vezes ele usaria seu domínio da lei da vida, para curá-los.
Não é uma surpresa que esse tipo de pessoa o queira por perto quando planeja ir para um lugar muito perigoso. Ele esfregou a testa, antes de responder. Não poderei ir a Staten. Ainda tenho alguns negócios para resolver e vai demorar um pouco. Sério? Tem certeza que não é por causa das estrelas? Eu posso deixá-la ir, você sabe. Precisamos de você, precisamos de um deus da origem com um anel de vida. O que é isso sobre Stellai? Geold perguntou exasperado. Stellai é uma fada apaixonada por ele. Ela sempre perturba Geold, então Staten está prometendo abandoná-la se Geold aparecer. Geold nunca se importou com sentimentos e amor. Ele está de olho em apenas uma coisa: poder. Com o poder, você pode fazer qualquer coisa e o mais importante, ninguém pode fazer o que quiser com você. Apenas seres fracos, sem um objetivo maior em suas vidas anseiam por amor. O amor só é prazeroso por causa dos hormônios associados a ele. Esses hormônios não são nada comparados ao prazer recebido pela evolução da ordem da vida. O prazer de ter sua existência evoluindo e tornando-se mais poderosa supera o das emoções fugazes dos mortais chamadas amor. Staten tentou convencê-lo, mas ele balançou a cabeça e ligou o interruptor. Ele tinha coisas para fazer depois que a provação do céu terminasse. Seu grande plano para a perfeição será executado nos altos céus. Ele tomará o máximo de poder que puder, mas antes disso terá que contar o tempo até poder acessar sua recompensa pelo julgamento. Sua paciência só será recompensada após algumas horas de luta. Não é muito tempo, mas para alguns, eles só queriam sair da torre o mais rápido possível. Eles querem esquecer o que passaram e o que fizeram. Como o gigante ao lado de Gel. O gigante há muito chorou até dormir. As lutas foram rápidas e curtas no caso em que havia margem entre 11 lutadores, mas foi terrível para outros com níveis de força semelhantes que foram a maioria das lutas. Ninguém que pudesse sobreviver, até este nível era fraco, eles poderiam ser incompatíveis em habilidades que poderiam causar uma ilusão de fraqueza, mas ninguém poderia ser desconsiderado. E assim, sem muito alarde, a sessão de desafios terminou e todos os seus estandes foram repentinamente transformados em uma sala privada. A mente letárgica de Gel tornou-se ativa novamente quando seus arredores mudaram repentinamente. Ele se concentrou um pouco para ouvir a mensagem da Mãe Celestial. A mensagem dela continha informações sobre a lista de recompensas e que era onde ele estaria até o final do julgamento. Este período é para aqueles que ganharam a essência origem para usá-la. Levará tempo e qualquer perturbação pode colocar em perigo sua descoberta, até mesmo feri-los gravemente. Geold checou seu quarto, era pequeno como a arena. Foi demarcado em quartos de dormir, uma biblioteca e um laboratório para runesmith, ferraria, alquimia e outros. Havia também uma seção de meditação. A qualidade mais notável sobre este lugar era a qualidade e a quantidade de energia da origem. Como um elfo superior que tem uma grande afinidade com a magia, ele poderia dizer que provavelmente não havia nenhum lugar em todo o alto céu que pudesse vencer este lugar na concentração de energia de origem. A energia de origem, a paz e o monitoramento pessoal da Mãe Celestial garantirão uma transição fácil para o nível de Deus de origem para aqueles que desejam avançar. Geold balançou a cabeça melancolicamente, ele gostaria de poder usar este lugar para se tornar um deus da origem, mas ele tinha outro plano para seu futuro. Ele parou de olhar em volta e tentou sentir a dimensão do poço. Ele assentiu quando percebeu que havia recuperado o acesso. Ele decidiu apenas receber suas recompensas, talvez ler alguns livros que aumentariam as chances de sucesso de seu plano. Ele mencionou seus status e indicou a lista de recompensas. 1. Essência de origem. Grátis. 2. Essência vital menos 200 pontos. 3. Artefatos de origem grau alto menos 200 pontos. 4. Origem Weapons grade menos 300 pontos. 5. Semente soberana de poder menos 3 pontos. 6. Grande Deus divindade menos 3 pontos. 7. Núcleo divino do Deus celestial menos 50 pontos. 8. Recipiente divino médio menos 2 pontos. 9. Vaso divino vazio menos 1 ponto. 10. Domínio de Deus superior menos 2 pontos. 11. Domínio vazio menos 1 ponto. 12. Divindade menos 0,001 pontos. 13. Biblioteca menos 14. Artefatos de nível universo menos 1000 pontos. 15. Origin Stone Top Grade menos 100 pontos.
16. Pedra de origem alto grau menos 10 pontos. 17. Biblioteca de técnicas jurídicas menos 18. Outra abertura do reino origem menos 200. 19. Extinção do fogo, divino. Capítulo 24. Ok. A lista de recompensas, intercambiáveis continuou, mas Gerald só prestou atenção às que lhe interessavam. Nesta fase do treinamento, todos os soberanos conhecem a essência da origem. A essência de origem é a cristalização da energia de origem pura derivada do refinamento da energia do vazio. A energia do vazio existe fora da árvore do reino. É uma energia caótica, destrutiva e cáustica que a maioria dos soberanos não consegue nem tocar, ou melhor que podem fazer é se proteger dela. É por isso que você precisa de um nível de poder soberano para deixar o reino inferior para o reino superior. Somente criaturas poderosas e deuses de origem podem resistir à energia do vazio e tentar refinar a essência da origem a partir dela. Algumas criaturas poderosas podem resistir o suficiente para produzir essência de origem sem estar no nível de Deus de origem, dragões, bestas mundiais e bestas vazias. A essência da vida é a próxima melhor coisa depois da essência da origem. Em todo o universo vazio, é mais raro que a essência da origem. Essência de origem pode ser rara para soberanos e abaixo, mas para deuses de origem não é. A essência da vida não é algo que pode ser obtido nem mesmo pelos deuses da origem. A essência da vida só pode ser obtida de criaturas com afinidade extremamente alta com as leis da vida, por exemplo, as árvores da vida do plano de vida superior. A essência da vida tem muitos usos para a criatura mortal comum até o nível de Deus de origem. A criatura mortal comum pode usá-lo para despertar sua alma e ganhar talento de alma superior, pode ser usado para aumentar a fertilidade em raças de baixa fertilidade, e pode ser usado para manter a juventude e prolongar a vida útil de pessoas que estão morrendo. Titãs e séries de lei consideram esses usos apenas um desperdício, porque para eles isso praticamente conta como outra vida. É muito difícil para os seres da lei serem feridos, mas uma vez feridos, também é muito difícil curar seus ferimentos. Para seres de lei, incluindo deuses de origem, a essência da vida pode trazê-los de volta da morte. O efeito é inferior aos deuses de origem, apenas uma grande quantidade de energia de origem, essência de origem e tempo pode curá-los de ferimentos devastadores em seu nível, mas a essência da vida pode estabilizar sua condição e impedir que percam a consciência. As árvores da vida do reino Igreaven são recursos quase equivalentes aos recursos estratégicos do nível do universo, e, por causa deles, que os elfos superiores têm uma posição superior no reino superior. Ele pegou muito nas armas e artefatos. As armas são uma parte muito importante da força de uma pessoa, no caminho da perfeição. É quase impossível uma pessoa com um nível de poder inferior lutar contra alguém de nível superior, mas uma arma pode tornar isso possível. Será difícil derrotar ou matar alguém de nível superior mesmo com uma arma origem muito poderosa, mas é mais do que possível resistir. Fora do julgamento do céu, é extremamente difícil matar outra pessoa com um nível de poder semelhante. Essa pessoa ainda pode correr mesmo se for derrotada. Leis e armas aterrorizantes tornam altamente possível matar um oponente. Geo continuou a verificar a lista de recompensas. Seus olhos pousaram na biblioteca de técnicas jurídicas. Em seu nível de poder, os feitiços perderam seu significado. Uma pessoa não pode se tornar um soberano sem uma compreensão profunda das leis. As únicas coisas que podem aumentar o poder de um soberano são as técnicas. As técnicas são métodos universais que usam conhecimento obscuro para melhorar as habilidades. São aperfeiçoamentos de alguns truques que foram usados durante os dias mais fracos dos extraordinários. Por exemplo, métodos duplos, triplos, quádruplos ou quintuplos de conjuração usados pelas entidades de mana. Técnicas de invisibilidade, camuflagem, movimento e luta são apenas algumas das técnicas disponíveis. É que o uso de técnicas não pode ser comparado à especialização nesse aspecto, como um soberano. Um soberano com o conceito de movimento do raio sempre será mais rápido do que um soberano que tem o conceito de água, mas está usando uma técnica de movimento. Os impulsos e habilidades fornecidos pelo uso das leis são supremos, mas as técnicas da lei podem ajudar a fortalecer uma fraqueza. Geo é um soberano com um conceito do pleno domínio da lei da vida. Ele tem uma vantagem suprema em força vital, vitalidade, cura e recuperação. Nenhuma técnica de cura pode vencê-lo em nenhum desses aspectos, mas com essa vantagem vem uma desvantagem em suas habilidades de ataque. Ele pode compensar isso usando uma arma e aprendendo técnicas de armas que melhoram sua proficiência no uso de suas armas.
Ele também tem uma técnica de camuflagem e rastreamento que usa com sua compreensão da vida, mas não pode ser comparada aos soberanos com o conceito de ocultação e verdade. Ele pode simular esses dois conceitos, mas não pode se igualar a eles. Sua visão caiu na recompensa de abertura do reino de origem e ele balançou a cabeça. A principal razão, pela qual grandes deuses e falsos soberanos participam do julgamento do céu, é a chance de progredir. Como os falsos soberanos não podem se fundir com sua semente de poder, porque não é deles, eles precisam criar outro núcleo de origem. Todos os seres vivos possuem um núcleo de origem, que representa a vida. O poder de criar outro núcleo de origem só pode ser alcançado usando a essência da origem, também só pode ser feito por aqueles abaixo do nível de Deus da origem. Os soberanos falsos precisam desse núcleo de segunda origem para começar de novo para ter uma chance de se tornar um Deus de origem. Geod examinou essa opção apenas para determinar seu valor. Trata-se de um falso soberano que conseguiu somar 200 pontos e com certeza merecia uma segunda chance. Só que o novo núcleo de origem estará vazio, eles precisariam de tempo para acumular energia de origem. Grandes deuses não precisam de um novo núcleo de origem, seu núcleo de origem é bom, exceto que eles não podem se fundir com ele, por causa do fogo divino em suas almas. Quando um novo Deus ascende, sua alma é incendiada para refinar o poder da fé na divindade. Isso torna sua alma amplamente superior àquelas no caminho da perfeição, mas o fogo da alma os impedirá de se fundir com o reino de origem, para se tornarem deuses de origem. Se eles têm essência de origem, eles devem extinguir com segurança a chama da alma, antes de se fundirem com o núcleo de origem. É então que eles podem ascender com o poder dentro da essência da origem para se tornar um Deus da origem. Se eles não tiverem isso e tiverem se saído bem durante o julgamento do céu o suficiente para obter 100 pontos, eles podem extinguir o fogo de Deus. Isso os deixará enfraquecidos, e para sempre incapazes de produzir energia divina. Isso não será um problema, se eles passarem imediatamente pela tribulação para se tornarem um Deus da origem. É que o sucesso durante a tribulação não é certo, mas uns registros mostram que uns grandes deuses se saem melhor na tribulação do que uns soberanos. Todos em seus caminhos, disse Geod quando terminou de examinar a lista. Esta lista estará disponível para todos os participantes sobreviventes do julgamento do céu, só que os pontos necessários serão diferentes com base nos níveis de poder. A essência da vida que custa 200 pontos aos soberanos custará, pelo menos 10 vezes mais aos titãs da lei, e deuses superiores, custará ainda mais aos de baixo. A divindade não é nada para um soberano, mas para um deus inferior, é o que eles precisam para prosseguir em seu caminho para o poder. Um transcendente excepcional pode obter a essência da origem para seu futuro com esse arranjo, desde que tenha uns pontos para isso. Se uns transcendentes continuarem sendo excepcionais, ele poderia se tornar um Deus de origem sem voltar ao julgamento do céu para a essência de origem. Geod balançou a cabeça e decidiu verificar a biblioteca em busca de informações que pudessem melhorar seu grande plano de perfeição. Ele esperava ser capaz de aperfeiçoar seu plano de reencarnação. Enquanto Geod estava lendo e atualizando algum conhecimento secreto, alguns dos soberanos estavam se tornando deuses de origem dentro da Torre do Céu. As pessoas estavam esperando, em todo o reino, elas estavam esperando o fim do julgamento do céu, porque com o fim do julgamento, virá a libertação de seus amigos, pais, amantes e inimigos, que entraram há mais de 100 anos, e o início oficial do novo ciclo de origem. Haverá choro e felicidade quando os resultados finalmente forem divulgados, mas isso não diminuiu sua ansiedade. Algumas pessoas de posses puderam saber do bem-estar de seu povo na torre. Nas principais famílias do reino, as lâmpadas da alma de algumas pessoas se apagaram, enquanto algumas poucas lâmpadas da alma se mostraram mais brilhantes. As lâmpadas quebradas da alma resultarão em suspiros e lamentações, as lâmpadas iluminadas da alma causarão sorrisos e gargalhadas. A ascensão e queda de algumas famílias, algumas raças inteiras e algumas organizações inteiras dependerão do resultado final do julgamento. Para aqueles que não conseguiram vislumbrar o resultado, a espera e a expectativa são sufocantes. Eles só podem esperar por boas notícias, após a espera. À medida que a hora da libertação se aproxima, os que estão na torre são os mais ansiosos para sair, sua vida mudou, independentemente de suas diferentes experiências no julgamento. Capítulo 25 Todo mundo tem seus problemas. Bem no alto da torre do céu, em seu trono opulento, mas elegante, está o Senhor do Reino. Ele abriu os olhos e deles mostrou a luz divina dourada, seus olhos eram como toques que podiam ver a própria fibra da realidade. Ele piscou e a luz se foi. Está na hora, disse ele, seu rosto desprovido de emoções.
Não é que ele esteja infeliz, ele apenas é insensível sobre o que viria a seguir. Era simplesmente o trabalho dele. A posição do Senhor do Reino vem com vantagens, mas também com restrições. Ele realmente tem o poder de fazer qualquer coisa e ir a qualquer lugar dentro do alto céu, mas a realidade mostrou que ele não pode. A Mãe do Céu sempre tem o interesse de seus filhos em seu coração, então, ela não permitirá que ele cause danos a eles. Seu trabalho é ajudá-la a fazer melhor seu trabalho, que é aumentar a força geral de seus filhos. Em termos menos agradáveis, ele é um zelador ou babá. Ele colocou alguns pensamentos nas ações da vontade do reino e está totalmente perplexo. Ele notou que todas as árvores do reino no universo são sencientes, todas atendem ao seu reino com um objetivo singular em mente, que é produzir indivíduos fortes. Ele pensou que era apenas para criar um gênio que pudesse garantir a segurança do reino na forma de um lorde do reino, mas descobriu que mesmo essa conquista existe para garantir a continuidade desse objetivo, não para a segurança pessoal do vontade do reino. Existem alguns outros pontos no funcionamento do mundo que o fazem parar, mas mais sobre isso depois. A falta de controle absoluto o atingiu às vezes, especialmente quando ele sabe que quando se tornar um deus do mundo, ele será o deus de um mundo que não pode controlar. Mas, além disso, é bom ser um lorde do reino. Os senhores do reino estão entre os indivíduos mais ricos de todo o universo. Um típico deus de origem de uma estrela só será capaz de produzir uma única conta de essência de origem a cada ciclo de origem. Essa taxa aumenta, mas entre os deuses de origem, ninguém pode igualar um senhor do reino na quantidade de essência de origem que ele obtém a cada ciclo de origem. Originalmente, uma árvore do reino só é capaz de produzir uma quantidade escassa de contas de essência de origem a cada ciclo de origem, que depende do número de planos ativos que a árvore do reino possui. Pois o reino do alto céu costumava ter 300 contas de essência da origem, quando o reino do alto céu tinha cerca de 30.000 planos de existência. Esse número aumenta 10 vezes, quando uma árvore do reino ganha um lorde do reino, e o lorde do reino ganha 10% desse valor. O resto vai para o julgamento do céu como uma recompensa pelos julgamentos do soberano e do grande Deus. A sobra é usada para manter as várias funções da árvore do reino e aumentar os planos de existência. Portanto, é por causa dele que a Mãe dos Céus obteve essência de origem suficiente para expandir o número de planos de existência de 30.000 para 110.000 e a produção básica de essência de origem de 300 para 1.100, dos quais ele obtém 1.100 a cada ciclo de origem. Como ele não podia fazer muito, ele teve que se contentar com pequenas mudanças aqui e ali, que funcionaram para aumentar ainda mais sua riqueza, se não o controle do reino. Quando ele se tornou um lorde do reino, ele colocou algumas coisas de sua vida passada que faltavam no reino. Uma delas é a internet. O desenvolvimento da tecnologia básica de troca e armazenamento de informações foi prejudicado devido à falta de necessidade deles. As pessoas aqui vivem vidas longas, têm memórias quase perfeitas e mantêm bons registros, podem se comunicar por longas distâncias com talismãs que foram desenvolvidos usando magia. Então, eles nunca precisaram de algo como a internet, mas aceitaram prontamente. A integração desta inovação tem sido relativamente baixa, apesar de sua aceitação, mas ainda tem seus usos, especialmente na comunicação instantânea. Está disponível apenas no antigo campo de batalha e em alguns lugares selecionados no Reino Superior, mas é um começo. Falta a tecnologia necessária para suportar um sistema mais robusto em que a internet é capaz de mais. O maior sucesso é a loja de origem e o sistema de entrega que ele estabeleceu. Isso começou com suas mudanças iniciais no sistema de recompensa do julgamento do céu. Antigamente não era tão simplificado, onde podiam usar pontos para trocar por recompensas. Ele decidiu disponibilizar isso para todos, mas a vontade do reino era inflexível de que todo e qualquer deus de origem que tivesse uma mão na produção deveria ser o melhor entre seus pares. Isso o deixou desconfiado novamente. Algumas regras foram gravadas em pedra no universo e são invioláveis. Mas quem fez as regras? Essas regras são muito específicas e não algumas coisas aleatórias. Ele perguntou a si mesmo e à vontade do reino quem fez as regras, mas ela disse que sempre foi assim. Todo o universo vazio é muito organizado para o seu gosto. Então ele teve que se contentar em tornar a loja disponível apenas para deuses de origem, dos quais ele cunhou o nome de loja de origem. A loja de origem é acessível a todos os deuses de origem nascidos pela árvore do reino em qualquer parte do universo, mas o sistema de entrega está disponível apenas no reino, por enquanto.
Isso não vai mudar até que ele se torne um deus do mundo ou um ser mais poderoso. A moeda usada são pedras de origem e essência de origem. Os bens vendidos variam em valor para coisas que os mortais exigem até o nível dos deuses do mundo, exceto para a essência de origem e essência de vida. Qualquer coisa que possa ajudar alguém a chegar ao nível de Deus da origem não é vendida. A vontade do reino foi bastante inflexível sobre isso. Esse arranjo o deixou ainda mais rico em pedras de origem e essência. O reino da árvore do reino purifica a essência da origem recebida e dá a ele 70% dela. Os 30% restantes são disponibilizados para participantes excepcionais do julgamento do céu abaixo do nível de um soberano. A Mãe Celestial certificasse de vincular a essência de origem à sua alma, ela também se dissipará se eles morrerem, tudo para garantir que apenas os melhores se tornem deuses de origem. A loja de origem e o leilão no encontro dos deuses de origem em cada ciclo de origem o tornaram ainda mais rico do que alguns deuses do mundo em essência de origem, pedras de origem, armas de origem de alto nível e artefatos. Se não fosse porque os artefatos de nível universal não são vendidos, ele teria a capacidade de comprá-los, por enquanto, ele só tem 3. As mudanças que ele fez são um dos fatores pelos quais ele melhora tão rápido, isso é seu artefato do universo. Além dele, as mudanças melhoraram a vida, a força e a inovação das raças do alto céu. As telas de status que apenas a população de Yavin pode ver são simplesmente um subproduto de sua ascensão a Lorde do Reino. O artefato do universo que tinha limitado com ele, também limitado com o coração do reino e causou essa mudança. Todos acham que é a vontade do reino que fez isso até hoje, e gostariam que continuasse assim, pelo menos até se tornar um deus mundial, ou mesmo além disso. Com sua experiência, ele sabe que existem alguns monstros no universo vazio que podem fazer os senhores do reino tremerem em suas botas. Olá! Essa novel foi tirada de Novelpin.